Em 2019, o corpo de um adolescente britânico que se passava por filho de um oligarca russo foi encontrado no rio Tamisa depois que ele passou a noite com um gangster. Câmeras de segurança mostraram Zach Bratler pulando da varanda. Mas ele pulou com a intenção de morrer ou de escapar? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, host desse podcast, e hoje eu vou trazer um caso recente para vocês. Um caso de 2019 de um golpista adolescente que se envolveu no submundo de crimes e gangsters e máfia em Londres. E lógico que não acabou bem para ele, Alexandre. Ok, Marcela, você me contou mais ou menos. Quem é ouvinte aqui há um tempo sabe que eu adoro histórias de golpistas e fraudes e catfishes. E Sim. parece que esse tá na minha área de interesse. Eu acho que sim. Espero que sim. Então me fala aí, o que aconteceu com o Zach Bratler? Zachary Josh Bratler, nascido em 20 de setembro de 2000, era o filho mais novo de uma família de classe alta que vivia em Maida Vale, no oeste de Londres. Criado num ambiente confortável e estável, o Zach era o irmão caçula de Joe, quase 2 anos mais velho. O seu pai, Matthew, ocupava um cargo de direção numa empresa de serviços financeiros, enquanto a mãe, Rachel, atuava como jornalista freelancer e escritora. Na infância, o Zach era visto como inteligente, carismático e um pouco peculiar. Ele tinha cabelos ruivos cacheados e uma voz rouca e grave para a idade, além de um grande talento para imitações, com as quais ele costumava divertir a família. O Zach estudou na escola preparatória Northbridge House. Ele era sociável, tinha muitos amigos e, nesse período, levava uma vida considerada estável. Aos 13 anos, o Zach enfrentou a sua primeira grande frustração ao tentar ingressar na University College School em Hampstead, onde o irmão mais velho dele estudava. Mas o Zach não foi aceito após dificuldades na prova de matemática. Ele não foi aceito na escola. Universidade, colégio, escola. Pois é, mas era um colégio de elite. Era um colégio. Era um colégio, Tá. sim. 13 anos, amor. Não, é porque o nome tem faculdade, colégio, escola. Eu sei, mas era uma escola. Após outras tentativas mal sucedidas de entrar em outros colégios de elite, o Zach acabou matriculado na Mill Hill School, no norte de Londres. Embora fosse uma escola cara e tradicional, a Mill Hill era vista como uma escola menos rigorosa academicamente e, em certos círculos sociais, representava não ter alcançado instituições mais exigentes ou de mais prestígio, um estigma silencioso para alguém de origem privilegiada. Com o trajeto longo entre Maida Vale, onde ele morava com a família, e a escola, o Zach passou a viver no internato durante a semana. Para os pais, ele parecia bem ajustado. Tinha notas satisfatórias, se destacava no cricket e no tênis e mantinha amizades. No entanto, o ambiente da Mill Hill School era muito diferente do que ele conhecia. Cercado por colegas extremamente ricos, filhos de oligarcas estrangeiros acostumados a luxo ostensivo, o Zach passou a comparar a sua própria realidade, que era confortável, porém sem excessos, com a realidade dos outros. Essa convivência com a ostentação constante foi ao mesmo tempo fascinante e desconcertante para ele. Aos poucos, a diferença de padrão de vida começou a pesar, fazendo com que o Zach se sentisse diminuído e deslocado, apesar da sua família viver em condições privilegiadas.
Aos poucos, o Zack passou a sentir vergonha da simplicidade relativa da família e começou a mentir para se adequar ao padrão dos colegas, inventando histórias sobre carros de luxo e ostentando experiências que não tinha, como alugar uma limusine para ir para casa no fim de semana com a própria mesada. Ele fez isso? Fez. O fascínio por riqueza se intensificou e passou a se misturar com a admiração por poder e status, que foi alimentada por filmes como O Lobo de Wall Street e Cães de Guerra. 2 filmes maravilhosos sobre golpistas famosos que estavam na moda nessa época, né? Os 2 filmes são mais ou menos ali daquela época que ele estava no ensino médio e tal. E ele amava esses filmes, amava a história real dessas pessoas retratadas no filme. Com o tempo, as suas fantasias ficaram mais elaboradas. O Zack alegava ter amizade com os jogadores da Premier League, insinuava que a família possuía um apartamento em One Hyde Park, um endereço muito, muito famoso e de gente muito rica em Londres. Essas invenções funcionavam como uma compensação simbólica. Se ele não podia ser tão rico quanto os outros, ao menos ele poderia parecer que era. Cerca de 3 anos antes da sua morte, os pais perceberam que o Zack havia mudado. O garoto carismático e espirituoso ainda existia, mas passou a conviver com uma obsessão cada vez maior por status, dinheiro e pela necessidade de pertencer a um universo que, em essência, nunca foi verdadeiramente o seu. Cerca de 1 ano antes da sua morte, o Zack deixou o internato, alegando cansaço da rotina. E em 2018, ele se transferiu para o Ashbourne College, em Kensington, para concluir o ensino médio mais perto de casa. Ele foi lá para essa escola só para fazer o último ano do ensino médio. Apesar da aparência ainda juvenil, o Zack passou a se comportar como um adulto em miniatura, frequentando as aulas com roupas e acessórios de luxo, usando até uma maleta de couro para levar o dever de casa para a escola e adotando um discurso cada vez mais voltado para supostos negócios, como a venda de carros de alto padrão e investimentos imobiliários. Esse colégio também era de alto nível ou era um colégio normal? Era de alto nível, mas não era famoso nem nada, entendeu? Era só para ele terminar a escola perto de casa. Uhum. Os pais do Zack ficaram divididos entre encarar o seu comportamento como fantasia ou como um possível talento precoce, e por isso optaram por não confrontá-lo diretamente, oferecendo apoio cauteloso para não afastá-lo. No entanto, com o tempo, o Zack passou a demonstrar mudanças preocupantes. Ele se tornou mais volátil, argumentativo e excessivamente confiante, com atitudes que já beiravam a arrogância. Num episódio alarmante, durante uma discussão, ele chegou a colocar as mãos no pescoço da própria mãe, sinalizando uma escalada de comportamento. O que antes era apenas a encenação de riqueza, começou a se transformar numa encenação de poder, dando a impressão de que essa performance estava saindo perigosamente do controle. Após concluir o ensino médio em Kensington, o Zack recebeu ofertas de 4 universidades e chegou a se matricular no University Campus of Football Business, em Wembley. Mas pouco depois ele abandonou o curso, dizendo aos pais que precisava avaliar as opções e focar nas supostas oportunidades de negócios que ele afirmava estarem surgindo. No início de 2019, ainda morando com os pais, o Zack afirmou ter se tornado sócio de um empresário de 47 anos chamado Akbar Shamji, com quem ele dizia investir em criptomoedas, imóveis, uma mina no Cazaquistão e até uma linha de produtos de skincare com CBD. Akbar Shamji vivia em Mayfair, onde o Zack passou a frequentar o seu apartamento e a circular pelo bairro levando o cachorro do suposto sócio para passear, aparentando se identificar com aquele estilo de vida.
Nesse período, o Zack deu forma concreta à fantasia empresarial ao abrir a empresa Omega Stratton, registrada como atuante em contratos de títulos e commodities. Ele criou um e-mail corporativo e passou a se comunicar ocasionalmente com os pais por meio dessa conta, reforçando a narrativa de que ele estava inserido no mundo dos negócios. Após recusar definitivamente as universidades, o Zack afirmou que ele já ganhava dinheiro suficiente para se sustentar. E no verão de 2019, ele se mudou para um apartamento de luxo no Riverwalk, em Pimlico, às margens do rio Tamisa. Ele disse aos pais que alugava o imóvel de um amigo. Ele não permitiu visitas presenciais e mostrou o apartamento apenas por videochamadas. A experiência, porém, foi breve, porque, no fim do verão, o Zack retornou para a casa dos pais, afirmando que ele estava se sentindo sozinho. Ao longo de 2019, o Matthew e a Rachelle passaram a notar mudanças preocupantes no comportamento do Zack, que se tornou mais irritadiço, agressivo e fisicamente intimidador durante discussões. Suspeitando de uso de drogas, eles solicitaram exames toxicológicos ao médico do filho de forma discreta, mas os resultados foram negativos. Mesmo assim, eles insistiram para que o Zack buscasse acompanhamento psiquiátrico. Na noite de 28 de novembro de 2019, o Zack não estava em casa. Ele disse para a mãe, Rachelle, que passaria o fim de semana com o sócio Akbar Shamji, fazendo um detox digital, sem celular ou computador. Mais tarde, a Rachelle percebeu que o filho havia saído sem casaco, jaqueta ou cartões de crédito, o que a deixou inquieta. Pouco antes da meia-noite, ela enviou um e-mail demonstrando preocupação e terminou a mensagem com uma despedida afetuosa, dizendo que mandava muito, muito, muito amor. Às 2h03 da manhã, o Zack respondeu de forma breve e distante. Tudo bem, beijo. Normal, né? A gente sempre responde a mãe assim. Eu já acho engraçado a mãe mandar e-mail. Ele não tava com o celular, Ele disse pra ela que ele não estaria era um detox. Conectado. Era um detox. 21 minutos após esse e-mail, às 2h24 da manhã, uma câmera de segurança do MI6, localizada do outro lado do rio Tamisa, registrou movimentação numa varanda do Riverwalk. O apartamento em questão ficava no 5º andar. As imagens mostraram o Zack saindo para a varanda iluminada, caminhando de um lado a outro da varanda e saltando repentinamente, encerrando a própria vida. Naquela madrugada, a maré do Tamisa estava alta e, ao amanhecer, ela havia recuado cerca de 3 metros, revelando uma extensa faixa de lama. Pouco depois das 7 horas, um pedestre encontrou um corpo no leito do rio Tamisa, em frente ao Riverwalk. A polícia e o London Ambulance Service foram acionados. Um paramédico descreveu o corpo como frio ao toque e extremamente rígido, e a morte foi declarada às 7h36. O Zack estava vestindo apenas uma calça de moletom e ele não carregava a carteira com ele, o que fez com que, naquele momento, a sua identidade ainda fosse desconhecida. Como quedas fatais no rio Tamisa geralmente resultam em corpos levados pela correnteza, a polícia inicialmente presumiu que o Zack tivesse sido arrastado até aquele ponto, e não que ele tivesse caído diretamente de uma sacada acima. Com essa suposição, o corpo foi colocado num barco e encaminhado ao necrotério para os procedimentos de praxe. A cerca de 6 quilômetros dali, em Maida Vale, a Rachelle acordou com um mau pressentimento e tentou ligar várias vezes para o Zack sem sucesso. Por volta das 9h30 da manhã, a campainha tocou no apartamento da família. Ao abrir a porta, a Rachelle encontrou um motorista desconhecido, alto e bem vestido, uniformizado com roupinha de chofer, e falando ao telefone. E esse homem perguntou de forma direta a ela onde estava o Zack. Ao se identificar como a mãe dele, a Rachelle ouviu pelo telefone do homem uma voz masculina afirmar que aquilo não podia ser verdade.
alegando ainda que a mãe do Zack estaria em Dubai. Sem dar explicações, o motorista se afastou, entrou num Range Rover e foi embora, deixando a Rachelle profundamente perturbada com o encontro inexplicável. Naquela noite, a Rachelle registrou o desaparecimento do Zack, mesmo ele estando fora de contato havia menos de 24 horas. Para ela, algo simplesmente não parecia certo. A Rachelle também avisou ao marido, o Matthew, que estava viajando a trabalho nos Estados Unidos, e ele decidiu retornar imediatamente a Londres. Enquanto aguardava respostas oficiais, a Rachelle passou a agir por conta própria. Ela conseguiu o contato de um detetive particular e localizou um amigo do Zack que tinha o telefone do Akbar Shamji e marcou um encontro com ele para o dia 2 de dezembro. Até então, a polícia ainda não havia relacionado o desaparecimento do Zack ao corpo não identificado encontrado no rio Tamisa. A reunião de 2 de dezembro marcou o primeiro encontro dos pais do Zack com o Akbar Shamji, o empresário que o filho descrevia como sócio. O encontro ocorreu no Le Méridien de Piccadilly, num salão reservado sugerido pelo Akbar. Ele afirmou também estar preocupado com o Zack, devolveu aos pais a maleta preta que o jovem tinha levado dias antes e, em seguida, apresentou a sua própria versão dos acontecimentos. Na noite de 28 de novembro, o Akbar afirmou que esteve com o Zack no apartamento do Riverwalk, junto do Verinder Sharma, o proprietário do imóvel, e da filha dele, Dominique Sharma. Segundo o Akbar, a noite foi tensa, porque o Zack teria confessado ser viciado em heroína e usar a droga em segredo há anos, uma alegação que chocou os pais do Zack, já que os exames toxicológicos anteriores tinham dado negativo. Akbar disse que ele e o Verinder Sharma prometeram buscar um programa de reabilitação para o Zack. Mais tarde, o Akbar e a Dominique, a filha do Verinder Sharma, teriam deixado o apartamento, ficando o Zack sozinho com o Verinder. Na manhã seguinte, ele teria ligado para o Akbar informando que o Zack havia desaparecido. O Akbar afirmou acreditar que o jovem obviamente foi comprar drogas e acrescentou que pediu ao seu motorista, chamado Carlton, para ir até Maida Vale procurá-lo. E aquele foi o homem que bateu na porta da Rachelle, naquela manhã. Mas o Akbar ainda tinha mais coisas surpreendentes para contar. Ele revelou aos Brettler que conhecia o filho deles por outro nome, Zack Ismailov. Qual a graça? O nome do cara é Ismailov. Tipo, é meu amor. Só que de um jeito russo. Só que você vai entender por que ele escolheu esse sobrenome, tem um motivo. Ah, não é o McLovin. Não é o McLovin. Ah, tá. Porque pra mim era muito... Não, o garoto escolheu um nome ridículo e todo mundo acreditou. Não é... Tem um motivo. Ok. Segundo o Akbar, o Zack dizia ser filho de um oligarca russo recentemente falecido. Afirmava que a mãe vivia em Dubai com os irmãos e que a família possuía uma cobertura no Hyde Park, tratando o apartamento de Maida Vale como temporário. O Akbar contou ainda que conheceu o Zack cerca de 8 meses antes, por intermédio de Mark Foley, um funcionário do Chelsea Football Club. O Mark teria dito que o Zack pretendia investir parte da suposta fortuna familiar. Até aquele encontro com os Brettler, o Akbar acreditava que a história fazia sentido, mas, diante dos pais verdadeiros, a narrativa construída pelo Zack desmoronou completamente. Ao deixarem o hotel, os Brettler sentiram que, em vez de clareza, haviam obtido apenas mais dúvidas. E a sensação de que algo muito errado cercava o desaparecimento do filho tinha só aumentado. No dia seguinte ao encontro no hotel, a polícia foi até a casa dos Brettler e informou a Rochelle e Matthew que o corpo do Zack tinha sido encontrado. A notícia foi dada por 2 policiais de forma direta e devastadora. Nos 4 anos seguintes, os Brettler tiveram que lidar não apenas com o luto, mas com a descoberta perturbadora da vida dupla que o Zack levava.
Embora sempre tivesse demonstrado uma inclinação à fantasia, exagerando feitos e insinuando conexões, ninguém imaginava que ele chegaria a assumir outra identidade e a circular por Londres como uma pessoa completamente diferente. Do outro lado da rua dos Brettler morava Zamira Ismailova, uma mulher russa glamurosa que o Zack conheceu casualmente e de quem ele acabou adotando o sobrenome. Para ela, o Zack se apresentava como Taimas, um jovem cazaque que vivia sozinho. Como o prédio dos Brettler tinha uma entrada compartilhada, a Zamira nunca soube que ele morava com os pais e não estranhou a história, comum numa cidade como Londres. A amizade era simples, com conversas e refeições ocasionais, e a Zamira nunca desconfiou da identidade que ele encenava, descobrindo a verdade apenas após a sua morte. Para os Brettler, esse episódio deixou claro que o Zack não apenas exagerava os fatos, ele criava personagens completos, vivendo múltiplas narrativas em paralelo. Essa era a terceira vida dele, né? Quando o Zack se mudou para o Riverwalk, ele contou para os pais que alugava o apartamento de Verinder Sharma, que ele descrevia como um magnata indiano da borracha. A Rachelle tentou verificar a história, procurou no Google, mas não encontrou nada sobre ele na internet na época. Mais tarde, descobriu-se que Verinder era o nome de batismo de Dave Sharma, conhecido no submundo londrino como um gangster e não um empresário de sucesso. Após a identificação do corpo, o detetive particular contratado pela família Brettler foi ao Riverwalk falar com o Dave Sharma. Ele confirmou que conhecia o Zack, que se apresentara como filho de um oligarca russo em conflito com a mãe, que supostamente vivia em Dubai. Segundo essa versão, o Zack seria riquíssimo, mas ele estaria temporariamente sem teto porque as suas contas bancárias estavam congeladas. Com pena do pobre menino rico, o Dave teria oferecido seu próprio apartamento para o jovem morar, porque ele tinha bom coração, não porque ele queria uma fatia daquele dinheiro. É tipo... É um golpe o golpe do príncipe nigeriano. Clássico. Eu sou rico pra caramba, acredita em mim. Mas eu não posso tocar em nada. O Dave passou a chamar o Zack de afilhado e o instalou no apartamento 504 do Riverwalk, um imóvel de luxo comprado por quase 5 milhões de libras por uma princesa saudita através de uma empresa offshore. Não se sabe como o imóvel passou ao controle do Dave Sharma. Apesar da aparente generosidade, o Dave e o Akbar Shamji se mantiveram próximos do Zack, acreditando que eles poderiam se beneficiar da suposta fortuna do Zack Ismailov. O Dave foi a última pessoa a ver o Zack com vida, e a sua versão dos acontecimentos coincidia com a do Akbar Shamji. Na noite de quinta-feira, o Zack e o Akbar estiveram no apartamento. Mais tarde, a Dominique Sharma se juntou a eles. O Akbar e a Dominique foram embora horas depois. O Dave afirmou ter dormido por volta de 00:30 e, ao acordar às 8 da manhã, percebeu que o Zack tinha desaparecido. Ao investigador, o Dave afirmou que o Zack apresentava tendências suicidas. Ele disse também que preferia não falar com a polícia, alegando já ter tido mais experiências com as autoridades. Por que será, né? Se é um gangster? Essas experiências não eram triviais. Em 2002, o Dave Sharma foi preso por tráfico de heroína. Pouco tempo depois, o seu nome surgiu na investigação do assassinato de Muscles King, um ex-guarda-costas e dono de boate, morto a tiros em 2003 ao sair de uma academia. O Dave Sharma e o Muscles haviam trabalhado juntos no tráfico de drogas, mas eles romperam após o Dave acusá-lo publicamente de ser informante da polícia. Minutos depois do assassinato, o atirador fez uma ligação para um celular na França, que mais tarde foi associado ao Dave Sharma. Quando as autoridades tentaram localizá-lo para interrogatório, ele havia desaparecido. Apesar das suspeitas, o Dave nunca foi formalmente acusado por esse crime.
De volta à Inglaterra, alguns anos depois, o Dave passou a atuar como um cobrador de dívidas no submundo londrino. Fontes desse meio afirmavam que ele não hesitava em usar violência para impor respeito. Histórias circulavam sobre o Indian Dave perseguindo devedores e chegando a pendurá-los em telhados. Relatos difíceis de verificar, mas recorrentes o suficiente para alimentar a reputação do Dave. 4 dias após a morte do Zack, a polícia entrou no apartamento do Dave no Riverwalk e o encontrou imaculado, apesar de alguns indícios inquietantes. Havia uma faixa do vidro da varanda aparentemente limpa, exatamente acima do ponto da queda do Zack. Um telefone descartável do Zack também foi encontrado. Ele tinha sido quebrado com força e estava dividido em 2 partes, né? Cada parte do telefone estava em um canto do imóvel. Além também de ferimentos visíveis no corpo do Dave que nunca foram explicados. Manchas semelhantes a sangue foram fotografadas no banheiro e em um dos quartos, mas nada foi coletado para análise forense. As marcas de limpeza no vidro não foram investigadas e a Dominique Sharma, a filha do Dave, nunca foi interrogada nessa época, lacunas que deixaram a investigação cheia de perguntas sem resposta. O laudo do patologista trouxe contradições importantes. Não havia vestígios de heroína no corpo do Zack, o que enfraquecia a versão do Akbar sobre um suposto vício. Além da lesão no quadril causada pela queda, o Zack apresentava uma fratura exposta no cotovelo esquerdo e uma fratura na mandíbula direita. Essa última considerada difícil de explicar apenas pelo impacto, levantando a possibilidade de agressão anterior à morte. Apesar disso, o caso seguiu sem aprofundamento. O funeral do Zack ocorreu discretamente em Golders Green, perto da casa da família, e a morte recebeu pouca atenção da imprensa, tratada como mais um possível suicídio juvenil sem relevância pública. As revelações mais contundentes vieram quando os investigadores passaram a analisar os celulares do Akbar Shamji e do Dave Sharma. O Akbar tinha apagado as suas conversas de WhatsApp com o Dave nas semanas que antecederam a morte do Zack. O Dave, por outro lado, não teve o mesmo cuidado. As mensagens enviadas pelo Akbar permaneciam intactas no telefone dele. A Scotland Yard cruzou esse material com as imagens das câmeras de vigilância do complexo Riverwalk, o que permitiu reconstruir com precisão cada vez maior os deslocamentos e as comunicações dos 2 homens naquela noite. E essa cronologia foi reforçada por um detalhe decisivo. Em novembro de 2019, o carro do Akbar estava no concerto e ele passou a usar um SUV Mercedes alugado da Europcar. Veículos da locadora, os veículos de luxo, obviamente, eram equipados com sistemas de rastreamento destinados a casos de perda ou roubo, capazes de registrar dados minuciosos como a localização por latitude e longitude, a velocidade e diferentes estados do veículo. Falei, lógico, os veículos de luxo, porque a gente alugou um carro da Europcar e meses depois você recebeu um e-mail que eles queriam saber onde a gente tinha estacionado o carro, porque eles não tinham encontrado. Isso foi da Europcar? Foi. Claramente. Assim, eu parei em qualquer lugar. Não lembro, mas o carro basiquinho que a gente alugou não tinha um rastreador, né? Isso, se a gente tivesse alugado uma Mercedes. Olha aí, nossa, gente. Aí eu lembrei disso na hora. Eu não lembrava que o nome era Europcar. Era da Europcar. Em 10 de dezembro de 2019, a Scotland Yard obteve acesso a esses registros do carro ao entrar em contato com a Europcar. Somadas as mensagens preservadas no telefone do Dave e as imagens de vigilância, essas informações permitiram aos investigadores montar uma linha do tempo detalhada e coerente dos passos do Akbar e do Dave nas horas que antecederam a morte do Zack. E nas horas seguintes também. Os dados começam em 27 de novembro de 2019. Naquele dia, o Akbar retornou a Londres menos de 24 horas depois de chegar na Turquia.
A viagem foi abruptamente encurtada porque o Dave demonstrava crescente agitação diante do fato de que o dinheiro que ele acreditava ser devido pelo Zack simplesmente não tinha aparecido, e o seu tom se tornava cada vez mais ameaçador. Por favor, não envie mais mensagens até você pousar, escreveu o Dave ao Akbar, acrescentando em seguida. E então, marque uma reunião com ele. Akbar repassou o recado ao Zack, aconselhando o menino a pensar 2 vezes antes de fazer promessas e não cumpri-las. Em outra mensagem, o Dave foi direto ao ponto. Akbar, eu quero 5% daqueles 205 milhões. Só isso. Pouca coisa. As conversas indicam que o Zack teria procurado o Dave numa tentativa de recuperar uma suposta fortuna perdida e que o Dave agora exigia uma comissão substancial em troca dessa ajuda. A inexistência desse dinheiro parece ter começado a ficar clara para o Dave justamente na noite em que o Zack morreu. Na manhã de 28 de novembro, o Dave escreveu para o Akbar: Estou pensando em foder esse garotinho. O Akbar respondeu: Eu falei pra ele, cara, você pegou a pessoa mais legal possível e agiu como um idiota. Isso precisa ser resolvido. De um jeito ou de outro, vai ser resolvido. Ao longo daquela quinta-feira, o Dave pressionou o Akbar a descobrir quanto o Zack tinha para viver, sugerindo inclusive que eles verificassem as contas bancárias e fossem a um caixa eletrônico com o cartão do Zack. O plano, ao que tudo indica, não chegou a ser executado. E se tivesse sido, teria revelado uma realidade bem diferente da fantasia cultivada pelo Zack, que tinha só 4 libras na conta dele. Você falou que ele saiu sem os cartões de crédito. Era tipo o cartão de crédito pago pelos pais? Ele deixou todos os cartões em casa. Não, sim, entendeu? mas tipo, o jeito... Ele não tinha negócios nenhum, é isso que eu quero saber. Não, ele não tinha negócio nenhum. Ele tinha uma empresa, Uhum. que nunca fez negócio com ninguém. Ele tinha uma conta no banco, que tinha $4. E as compras dele, ele fazia com cartão de crédito que os pais tinham dado, entendeu? Ok. Por volta das 16h30, o Akbar avisou ao Zack que passaria para buscá-lo e o levaria ao apartamento do Dave Sharma. Às 19h16, o Zack respondeu de forma simples e definitiva: Estou pronto quando você estiver. Naquela noite, o Akbar buscou o Zack e o levou ao apartamento do Dave no Riverwalk. No local, o Zack permaneceu por horas com o Akbar e mais tarde também com a Dominique Sharma e, lógico, o Dave, dono da casa. Por volta de 1h25 da manhã, já do dia 29 de novembro, o Akbar e a Dominique deixaram o local com o cachorro dele. O Zack ficou sozinho no apartamento com o Dave. Os registros telefônicos mostram que por volta de 1h50 da manhã, o Akbar tentou ligar para o Dave, mas não teve resposta. Em vez de seguir diretamente para a casa dele, em Mayfair, o Akbar passou a vagar pelas ruas do bairro de Pimlico, como se ele estivesse indeciso ou aguardando alguma coisa. Às 2h10, ele fez uma segunda chamada perdida para o Dave. O Dave afirmaria mais tarde que ele tinha dormido profundamente desde 00:30, depois de beber Jack Daniels e tomar um sedativo. Essa versão, no entanto, não se sustenta, porque às 2h12 da manhã, o Dave ligou de volta para o Akbar pelo WhatsApp. No exato momento em que a ligação começou, a rota do Akbar mudou de forma abrupta. Ele virou para nordeste, seguindo na direção do Palácio de Buckingham. O Akbar acelerou bruscamente, atingindo cerca de 80 km por hora, que é mais do que o dobro do limite de velocidade permitido ali em volta do Palácio de Buckingham. E ele seguiu em velocidade rumo a Trafalgar Square. Ainda ao telefone com o Dave, o Akbar desceu o Whitehall passando por Downing Street, manteve o ritmo acelerado e só encerrou a chamada depois de cruzar a região do parlamento. A conversa durou pouco mais de 9 minutos. Às 2h23, o Akbar retornou à entrada do Riverwalk, apenas meia hora depois de ter saído do local. 1 minuto depois, às 2h24, as câmeras de segurança registraram as luzes do carro piscando 3 vezes,
um sinal de que ele tinha trancado o veículo antes de caminhar em direção à recepção do prédio. E nesse mesmo instante, o Zack saltou da varanda. A câmera instalada no prédio do MI6 registrou o momento exato da queda às 2h24 da manhã. A imagem é granulada, captada à distância e em plena madrugada, mas mostra o Zack sozinho na varanda. Não há ninguém visível empurrando o Zack, por exemplo. Ainda assim, logo após o salto, a gravação parece captar a silhueta de alguém se movendo dentro do apartamento. Um detalhe sutil e inquietante. A câmera do MI6 era a câmera do prédio do MI6? Sim. Porque você falou como se fosse câmera do MI6, eu tinha imaginado que tinham espiões do outro lado filmando o prédio, entendeu? Não, era do prédio do MI6 que ficava ali perto, entendeu? Agora entendi. 2 minutos depois, às 2h26 da manhã, o Dave ligou para a filha Dominique. A chamada durou cerca de 3 minutos e meio. Por volta das 2h30 da manhã, o Akbar foi filmado chegando ao 5º andar do prédio. Ele entrou no apartamento e permaneceu ali por aproximadamente 11 minutos. Às 2h34, o Mercedes dele voltou a aparecer nas câmeras. O Akbar saiu novamente e colocou o cachorro dentro do carro. O Akbar não ia em lugar nenhum sem um cachorro, entendeu? Mais tarde, ao ser questionado pela polícia, o Akbar apresentou um relato confuso e inconsistente sobre esse retorno. Inicialmente, ele afirmou que tinha ido direto para casa. Confrontado com as imagens das câmeras, ele admitiu que tinha voltado ao Riverwalk por volta das 2h24, alegando que tinha saído apenas para fumar e dar uma volta rápida antes de subir novamente para ver se o Zack estava bem. Segundo essa versão, ao retornar, o Akbar teria encontrado o Dave e o Zack acordados conversando, escovando os dentes e se preparando para dormir. Ele disse ainda que eles teriam se abraçado e se despedido. Em seguida, o Akbar mudou novamente o discurso, afirmando que ele não se lembrava se tinha falado com o Zack ou mesmo se o Dave estava acordado. E naquele momento nós já sabemos que o Zack já estava morto, né? Depois de colocar o cachorro no carro, em vez de ir embora, o Akbar caminhou até a margem do Tamisa. Ele parou exatamente no ponto onde o corpo do Zack havia caído minutos antes. O Akbar se inclinou sobre a mureta, olhou fixamente para a água escura e permaneceu imóvel por alguns instantes, como se tentasse compreender ou confirmar o que tinha acontecido. Em seguida, ele contornou o Riverwalk até um calçadão à beira do rio, observando o local de outro ângulo, antes de voltar para o próprio carro e finalmente deixar a área. Pouco depois, o Akbar tentou ligar novamente para o Dave, mas não teve resposta. Ele chegou em casa na Mount Street, em Mayfair, às 3h38 da manhã. Segundo o próprio Akbar, o retorno gerou uma discussão com a esposa dele, a estilista Daniela Carnut, que teria ficado furiosa com o horário e o mandado ir dormir no carro. Às 3h52, o Akbar fez mais 2 ligações perdidas para o Dave antes de dirigir até Edgware Road, onde ele permaneceu por várias horas. Na manhã seguinte, a Daniela enviou mensagens em um grupo de WhatsApp relatando que o Akbar tinha passado a noite na casa de um amigo gangster e depois dormido no carro. Ela disse ainda que ele achou uma ótima ideia dirigir bêbado e mencionou os efeitos da ketamina. O Akbar negou ter dirigido alcoolizado e a Daniela respondeu chamando o marido de mentiroso. Apesar dessas declarações e de toda essa confusão naquela noite, a Daniela nunca foi interrogada pela polícia. Já o Dave Sharma não tinha dormido até às 8 da manhã, como ele mais tarde afirmaria. Às 6h50, ele já trocava mensagens com o Akbar. Quando a chefe da portaria do Riverwalk chegou para trabalhar por volta das 8 horas, barcos da polícia já podiam ser vistos do saguão. Pouco antes disso, o Dave tinha ligado para a recepção, perguntando se alguém tinha pulado do prédio. E às 8h10, ele ligou novamente, repetindo a mesma pergunta. Se o Dave tivesse ido até a varanda ou simplesmente olhado pela janela, ele provavelmente teria visto o corpo.
É possível que ele quisesse saber se a polícia já tinha associado o cadáver ao edifício, ou talvez ele acreditasse que pudesse não ser o Zack, o que ajudaria a explicar o envio do motorista ao apartamento em Maida naquela manhã. O motorista era do Dave ou do Akbar? Do Akbar. Mas agora a gente sabe que o Dave basicamente mandava no Akbar, né? Apesar de trocarem diversas mensagens ao longo daquele dia, nem o Dave nem o Akbar informaram à polícia que um corpo havia sido encontrado do lado de fora do apartamento poucas horas após o desaparecimento do Zack naquele local. Eles tampouco mencionaram esse fato aos pais do jovem quando se encontraram com eles dias depois. Se tivessem feito essa ligação simples, o Zack poderia ter sido identificado e a investigação formal teria começado 4 dias antes. Mas atrasar a investigação sempre é interessante. Em 5 de dezembro de 2019, 2 dias após a identificação do corpo do Zack, o Dave e o Akbar foram presos e interrogados. O Dave se recusou a responder às perguntas, optando por entregar uma declaração manuscrita. Nela, ele afirmou que havia desmaiado por volta de 00:30, após ficar fortemente embriagado com Jack Daniels e ingerir um sedativo. Ele disse que só acordou às 8 da manhã e que nesse intervalo o Zack deve ter se suicidado pulando da varanda. O Akbar seguiu uma linha parecida. Interrogado na delegacia de Charing Cross, ele foi confrontado sobre o seu paradeiro naquela noite e as imagens das câmeras de segurança, que o mostravam no prédio novamente. Mas o Akbar afirmou que simplesmente havia se esquecido dessa parte da noite, apesar de só uma semana ter passado. Akbar também não revelou espontaneamente o conteúdo da ligação telefônica com o Dave, encerrada 3 minutos antes do salto do Zack. Ele disse não se lembrar de nenhuma chamada. Questionado sobre o motivo de ter voltado ao apartamento, ele respondeu que foi apenas para dar boa noite. Mas a quem ele teria dado boa noite? O Akbar disse inicialmente que encontrou o Zack e o Dave juntos e que os 3 teriam se abraçado antes da sua saída. Os investigadores sabiam que isso era impossível. O Akbar entrou no apartamento cerca de 5 minutos depois do Zack já ter caído no Tamsa. Confrontado com essa contradição, ele mudou a versão mais uma vez. Talvez ele não tivesse visto o Zack, a sua memória estava confusa. Os policiais também o questionaram sobre o momento em que ele contornou o prédio e parou exatamente no ponto do rio onde o Zack tinha caído. O Akbar respondeu com tranquilidade que aquele era um lugar bonito e sereno, onde ele gostava de fazer uma pausa para fumar. Ele também falou que se ele tivesse visto um corpo na água, claro que ele teria chamado a polícia imediatamente. Embora o Akbar e o Dave tenham sido presos sob suspeita de assassinato, ambos foram libertados sob fiança e seguiram suas vidas. Pouco depois, a pandemia da Covid passou a dominar as manchetes e o caso do Zack perdeu a pouca visibilidade que ele tinha e a investigação esfriou. Os pais do Zack, então, iniciaram uma investigação por conta própria e descobriram sinais claros de que o filho estava com medo nos dias anteriores à morte. Um amigo relatou que o Zack parecia paranoico. Ele dizia estar sendo ameaçado e chegou a mencionar a possibilidade de entrar num programa de proteção a testemunhas para proteger a família. No mesmo período, o Zack pesquisou no iPad dele sobre proteção policial, hospitais psiquiátricos, centros de reabilitação, heroína e até cientologia, indícios de ansiedade extrema e de alguém buscando uma saída ou tentando provocar empatia em outras pessoas. Ficou evidente que o Zack mantinha um padrão antigo de mentiras. Ele inventava histórias sobre riqueza, conexões com celebridades, patrocínios esportivos e até sobre a própria família, usando essas narrativas para criar vínculos rápido. Amigos e ex-colegas de escola relataram que, quando as suas versões começavam a ser questionadas, o Zack se afastava ou desaparecia. Alguns chegaram a confrontá-lo diretamente como um mentiroso compulsivo, momento em que ele demonstrava breve arrependimento antes de criar novas histórias.
O relato que emerge é o de um jovem profundamente inseguro que recorria à fantasia como forma de pertencimento e sobrevivência social, um comportamento que, com o tempo, o isolou ainda mais e pode ter contribuído para o estado de medo, solidão e desespero que antecedeu a sua morte. Permanece a dúvida sobre quando Zack deixou de ser apenas um adolescente fabulador para testar a sua identidade inventada no mundo adulto e perigoso de Londres. Segundo o Mark Foley, essa virada teria ocorrido em 2019 durante um evento no Chelsea Arts Club, quando Zack se apresentou como membro de uma família russa extremamente rica. A história foi acreditada e lhe abriu portas para círculos sociais que normalmente estariam fora do seu alcance. Com o Akbar Shamji e o Dave Sharma, essa persona se consolidou. O Zack passou a usar um sobrenome falso e, embora não tenha obtido grandes quantias em dinheiro, ele garantiu moradia, sustento e a promessa de futuros negócios. Vivendo no presente e sem planejamento, ele parecia mais interessado em manter a fantasia do que em executar um golpe estruturado. O ponto central de angústia para os pais do Zack é saber até que ponto o Akbar Shamji foi enganado ou se ele sabia mais do que admite. Porque o Mark Foley e outros empresários que conheceram o Zack afirmam que sempre o conheceram por seu nome real, de Zack Bradley, e negam tê-lo apresentado como Zack Is My Love. Ainda assim, o Akbar sustenta que o Zack justificava o uso de identidades diferentes como uma questão de segurança, alegando ameaças à sua família. Mark Foley é quem mesmo? Ele era um dos diretores do clube de futebol Chelsea, que foi quem apresentou o Zack para o Akbar, nessa noite aí no Chelsea Arts Club e tal. E tem uma coisa que o Akbar falou também, é que o Zack, quando estava conversando com ele, sempre usava um leve sotaque russo. Por isso que ele teria acreditado. Você também tem um sotaque russo. Eu tenho, eu sei fazer. O Akbar afirma ter acreditado plenamente na história do filho do oligarca e diz nunca ter investigado o passado do Zack. Mas documentos oficiais, como o registro da empresa Omega Straton e e-mails enviados, usavam o nome verdadeiro de Zack Bradley. Aparentemente, em Londres, melhor do que você procurar alguém pelas redes sociais e pelo Google e tal para saber quem é aquela pessoa de verdade, o que vale mesmo é a apresentação de uma outra pessoa que você já conhece e que você confia. Então, nesse caso, o Akbar teria acreditado em tudo que ele ouviu falar do Zack, porque quem apresentou o Zack para ele foi o Mark Foley. Essa era uma excelente credencial que o Zack possuía, entendeu? Entendi. Em dezembro de 2020, pouco mais de um ano após a morte do Zack, os pais dele sofreram um novo choque ao serem informados de que o Dave Sharma tinha sido encontrado morto em seu apartamento, o mesmo de onde o Zack caiu. A polícia afirmou desde o início que se tratava de uma overdose de drogas e classificou a morte como não suspeita, recusando qualquer ligação com o caso do Zack. O Matthew Bradley recebeu a notícia por telefone do detetive Rory Wilkinson, o responsável pela investigação da morte do filho. Ao questionar se havia indícios de suicídio, homicídio ou algo encoberto, ele recebeu respostas vagas. O próprio Rory Wilkinson afirmou que a morte não levantava suspeitas e acrescentou algo incomum. Ele disse que ele próprio estava sendo mantido à margem da investigação por um suposto conflito de interesses, já que o Dave era o principal suspeito do caso do Zack. Desde então, a morte do Dave permanece cercada de silêncio. Não se sabe se houve uma autópsia completa, se teve um inquérito formal ou quais as conclusões oficiais foram alcançadas. Ex-policiais consultados pelos Bradley consideraram essa falta de transparência altamente atípica. Além disso, versões contraditórias circularam informalmente. Aos pais do Zack foi dito que o Dave morreu de overdose,
Mas um conhecido do Dave apresentou outra narrativa. O Dave teria fumado crack, escorregado no banheiro, batido a cabeça e morrido após perder muito sangue. As filhas dele o teriam encontrado e depois contratado uma faxineira para limpar o local. A Polícia Metropolitana se limitou a confirmar que ela foi chamada ao Riverwalk em 20 de dezembro de 2020, onde um homem foi declarado morto sem sinais de suspeita e que o caso foi encaminhado ao legista. Até hoje, nenhuma causa oficial da morte do Dave Sharma foi divulgada publicamente. 3 anos após a morte do Zack, a família participou de um inquérito público que trouxe novos elementos e reacendeu antigas contradições. Durante a audiência, o Matthew Bretler revelou que, em fevereiro de 2022, um funcionário do Riverwalk lhe contou que um colega tinha reconhecido o corpo do Zack no rio, mas foi instruído explicitamente a não divulgar essa informação. Embora o Dave Sharma já estivesse morto, a sua filha Dominique depois através de uma videochamada. Ela descreveu o pai como emocionalmente distante, mas disse acreditar, como ele, que o Zack vinha de uma família russa riquíssima. Ela relatou que o pai criou rapidamente um vínculo com o adolescente, chegando a incluí-lo em almoços familiares. Dominique também afirmou que o Zack teria admitido o uso de heroína naquela noite e que demonstrava tendências suicidas, além de dizer que o seu pai dormia quando ela deixou o apartamento. A Dominique também tentou explicar a ligação feita pelo Dave logo após a queda do Zack como um pocket dial, apesar da chamada ter durado mais de 3 minutos. O psiquiatra Roger Howells, que avaliou o Zack em 2019, confirmou que o jovem se queixava de pais controladores, embora na prática ele tivesse ampla liberdade. O Akbar Shamji também depois, e assim como antes, evitou responder diretamente a questões-chave, alegando lapsos de memória. Ele tentou minimizar mensagens comprometedoras e sustentou que a promessa dos 205 milhões partiu do Zack, embora ele dissesse não acreditar nela. O inquérito evidenciou falhas graves na investigação policial. Manchas semelhantes a sangue nunca foram analisadas. Mensagens sugestivas não foram questionadas ou aprofundadas e diversas testemunhas-chave jamais foram ouvidas. A legista Mary Hassel demonstrou pressa no inquérito e limitou a atuação da advogada dos Bretler, afirmando que apenas 2 pessoas sabiam o que realmente aconteceu no apartamento e nenhuma estava mais entre eles, o Zack e o Dave. O Matthew contestou essa visão, lembrando que o Akbar retornou ao prédio minutos após a queda do Zack. Ainda assim, por se tratar de um inquérito e não de um julgamento criminal, ao final de 2 dias foi emitido um veredito inconclusivo. Isso significa que a morte do Zack foi considerada suspeita, com causa desconhecida, e não oficialmente classificada como um suicídio, deixando mais uma vez as principais perguntas sem resposta. Os investigadores acabaram admitindo que o Akbar Shamji sabia mais sobre as circunstâncias que levaram à morte do Zack do que ele jamais revelou. Ainda assim, a polícia nunca exerceu pressão real para forçá-lo a cooperar. Embora os promotores pudessem tê-lo acusado de obstrução de justiça, optaram por não fazê-lo. Ao se aprofundar no passado do Dave Sharma, o Matthew Bretler encontrou reportagens antigas que o ligavam ao notório tiroteio contra Muscles. A descoberta levantou uma suspeita perturbadora. O Dave Sharma poderia ter sido o informante da polícia. Se isso fosse verdade, ajudaria a explicar por que, apesar de implicado num crime grave, ele conseguiu retornar ao Reino Unido sem jamais ser formalmente indiciado. E por que também a investigação sobre a morte do Zack pareceu desde o início tão superficial. Os pais do Zack insistem que o filho não era suicida e que ele fazia planos concretos para o futuro. Eles acusam a Scotland Yard de culpar a vítima, de adotar com facilidade excessiva a hipótese de suicídio e de falhar ao interrogar testemunhas. As omissões sugerem fortemente um grau de incompetência difícil de compreender, afirmou Matthew Bretler ao Times. Ele ainda acrescentou:
Minha principal crítica é que justamente por não haver provas irrefutáveis, a polícia deveria ter conduzido uma investigação dura e profunda, algo para o qual nunca demonstrou real disposição. Em resposta a essas críticas, um porta-voz da Polícia Metropolitana declarou que a corporação contesta veementemente a alegação de erros graves e incompetência flagrante. Segundo o comunicado, a investigação teria durado vários anos e mobilizado recursos significativos. Os pais do Zack desenvolveram uma hipótese consistente sobre o que pode ter acontecido naquela noite. Na visão deles, ao perceber que o Zack não possuía o dinheiro que dizia ter, o Dave Sharma passou a ameaçá-lo, de forma implícita ou explícita. Consciente do perigo, o Zack teria considerado procurar a polícia e entrar em algum tipo de proteção a testemunhas. Ele chegou a pesquisar sobre o assunto, mas não conseguiu levar esse plano adiante, seja por inviabilidade prática ou seja por falta de tempo. Na noite da sua morte, o Zack teria feito um último apelo. Ao admitir a dependência de heroína, que provavelmente não era verdade, e falar em ideação suicida, ele pode ter tentado despertar compaixão no Dave e no Akbar, na esperança de desarmar qualquer intenção violenta. A estratégia, porém, não teria funcionado. Depois que o Akbar e a Dominique deixaram o apartamento, o Dave permaneceu sozinho com o Zack. Segundo os Brettler, o Dave estava cada vez mais irritado, possivelmente por ter compreendido, enfim, que não havia fortuna alguma. Para o Zack, a situação parecia sem saída. Sair pela porta da frente talvez não fosse uma opção. O apartamento tinha se tornado um lugar perigoso. Na interpretação dos pais, o Zack não foi empurrado, mas também não se suicidou. Ele tentou escapar. A própria configuração da varanda reforçaria essa hipótese. Para alcançar o rio a partir dali, seria necessário saltar para fora cerca de 2 a 3 metros para frente, antes da queda de 5 andares. Um movimento arriscado, mas viável para alguém jovem, atlético e em pânico. Se a intenção fosse morrer, o método mais direto e garantido teria sido pular verticalmente para o calçadão logo abaixo. Mas o Zack pulou do ponto mais próximo do rio, como alguém tentando alcançá-lo. O Matthew e a Rachelle lembram que o filho sempre foi fisicamente ágil. Na infância, ele descia escadas em saltos ousados, desafiando o próprio equilíbrio. Para eles, não é difícil imaginar que, em desespero, o Zack tenha acreditado que conseguiria cair na água e nadar para longe. O salto, portanto, não teria sido um ato de rendição, mas de sobrevivência. Uma fuga desesperada, quase cinematográfica. E o Zack poderia até ter conseguido escapar, não fosse o impacto do quadril dele contra o barranco, contra as pedras, na beira do rio. Para os Brettler, uma coisa é certa. O que aguardava o Zack dentro daquele apartamento parecia mais aterrador do que a perspectiva de uma queda de 5 andares. A conclusão a que eles chegaram é simples e devastadora. O Zack não pulou para morrer, ele teria pulado para viver. Outras teorias sugerem que o Zack tenha cometido suicídio, sim, seja por medo de que as suas mentiras viessem à tona, por pensamentos suicidas anteriores ou por estar sob efeito de drogas. O Akbar Shamji sustenta essa hipótese, afirmando que o Zack odiava os pais e tirou a própria vida porque não conseguia viver consigo mesmo e nem com as suas mentiras. Na minha leitura, porém, o Zack e o Dave Sharma estavam, na verdade, enganando um ao outro. O Zack usava o Dave para garantir um apartamento, um motorista e outros elementos que sustentassem a sua narrativa de herdeiro russo, um estilo de vida que ele jamais poderia bancar sozinho. O Dave, por sua vez, financiava tudo, esperando receber uma fatia daquela suposta fortuna. O esquema parece ter desmoronado no momento em que o Dave percebeu que não existiam aqueles milhões e nem herança alguma. É nesse ponto que o Zack pode ter sido forçado a pular da sacada
ou ter pulado por conta própria, tentando escapar de uma situação que saiu do controle. O caso do Zack lembra da golpista retratada naquela série Inventando Anna, que é baseada na história da Anna Delvey. A diferença crucial é que a Anna não se envolveu com o submundo do crime. Além disso, é muito mais fácil se passar por um estrangeiro rico do que por um britânico da alta sociedade. Estudar num internato comum, por exemplo, ao invés de estudar em Eton, já seria um detalhe suspeito para quem olhasse com atenção a história maluca do Zack, né? Golpistas à beira da exposição frequentemente acabam se matando. O caso da Melissa Caddick, na Austrália, é um exemplo claro de algo assim que pode ter acontecido. É o nosso episódio de número 87. A agressividade que os pais do Zack relataram pode ter sido, na verdade, o estresse extremo de alguém vendo seu castelo de cartas ruir. Até mesmo a confissão de um vício em heroína soa menos como um desabafo e mais como uma manobra desesperada para ele ganhar tempo. Você tem alguma outra teoria, Alexandre? Eu acho que esse garoto, assim, menos sobre como ele caiu, mas esse garoto devia ter alguma parada psiquiátrica, algum transtorno dissociativo, Sim. Entendeu? Eu não sei se mitomania é um diagnóstico, mas um desses transtornos que a pessoa realmente acredita em... Na história que ela tá inventando. Na história que ela né? conta e vai indo embora. E os pais falavam que, ele fazia planos pro futuro. Eu não acredito, esse garoto parecia só viver no presente. Sim. Então, eu não sei... Os pais falam isso baseado em uma coisa muito boba, que é o fato no dia que ele morreu, quer dizer, no dia antes, né, dia 28, o Zack usou o cartão de crédito da mãe pra pagar o exame de direção Uhum. que ia acontecer nas próximas semanas. Ok. Só isso. Esse era o plano pro futuro que o Zack tava fazendo. Então assim, eu não sei exatamente o quanto ter esse problema que eu tô diagnosticando, sendo que eu não sou profissional nenhum, o quanto que isso também bota a pessoa suscetível a ter ideação suicida, a ter alguma coisa assim, entendeu? Isso sem falar do perigo que eu realmente acho que ele tava passando. Você tá se envolvendo com gangsters e tal, então você sabe que você tá correndo algum tipo de perigo. E pode ser que alguém sem nenhuma ideação suicida realmente pense em pular numa situação daquela. Sabe? Independente dele ter pulado pra se salvar, que é uma ideia interessante, e dele ter pulado pra se morrer, não muda o fato que ele pulou. E isso é complicadíssimo, sabe? Ninguém consegue... Juridicamente falando. Ninguém consegue falar que aparentemente tem uma gravação que não existe, né? Quer dizer, que a gente não consegue ver. Não, a gente não vai ver porque eles Ninguém não liberou. liberam, assim, gravação de alguém simplesmente pulando. A morte dele quer dizer que ele pulou, e se alguém obrigou ele a pular, se alguém... Como é que você vai acusar o Dave, o gangster, e o indiano lá, o Akbar, lembrei, de que eles ameaçaram o cara, de que se não tem nem a vítima pra dizer, sabe, o que ela tava sendo cobrada, o que ela tava sendo... O Akbar é de Uganda. Okay. E o Dave é indiano. Então, assim, fica muito difícil, independente do motivo dele ter pulado. É isso aí, a história acabou. Sabe? Não tem mais o que fazer. Independente de serem pessoas esquisitas, eu adoro ver pessoas ricas caindo em golpe. Então, eu acho maneiro o que esse garoto chegou a conseguir fazer, entendeu? Mas ao mesmo tempo, cara, era um garoto que não precisava disso. Era um garoto que parece que ele... De novo, não sou... Quem sou eu pra diagnosticar? Mas ele tinha algum transtorno. Entendeu? Então, ao mesmo tempo, eu vejo isso com pena. Mas, assim, a história acabou. Nada mais vai sair daí. Independente do motivo dele ter pulado, essa é a minha conclusão. A história é essa, sabe? Nada vai se desenvolver daí. Só fazendo um adendo, que, tipo, grande parte desses detalhes dessa história e tudo foram descobertos por um jornalista que trabalhou em colaboração com os pais do Zack. E ele publicou uma matéria até na revista, né, no site da New Yorker, que foi dando muitos detalhes sobre esse caso. O nome dele é Patrick Redden Keefe. E agora, em abril de 2026,
ele vai lançar um livro sobre esse caso, entendeu? Chamado A Mysterious Death in a Gilded City and a Family's Search for the Truth. E eu tô muito ansiosa pra ler esse livro, porque o Patrick é um jornalista muito bom. Eu já tinha lido outras matérias escritas por ele e tal, e ele realmente é muito bom no que ele faz. E essa matéria da New Yorker, ela é muito completa, entendeu? Ela foi a minha base mesmo pra conseguir as informações pra esse caso. Tem outras coisas, né? Tipo, os detalhes sobre a morte do Dave, amigos, a vida do Zack antes disso e tal, de outros lugares. Mas eu também consegui dar uma enxugada na matéria dele, porque a matéria da New Yorker é muito longa, entendeu? Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Juliana Bacelar. E se você tá vendo no YouTube, de todas essas pessoas que estão aparecendo aqui agora. Sim, nossos apoiadores são todos muito queridos. Aí a gente conseguiu construir uma comunidade maravilhosa ao nosso redor. E muito obrigada, Juliana, por você fazer parte dessa comunidade, por você ter escolhido apoiar esse podcast. É graças a pessoas maravilhosas como você e todos os nossos apoiadores que eu posso fazer aqui um caso, né, por semana. Ainda não sou assalariada como Patrick Radden Keefe, que vai lançar até livro e tal, mas um dia talvez eu chegue lá. Vocês pagam o meu salário. É verdade. Né? E se você também quiser se tornar o nosso apoiador, acessa o Orelo e o Apoia-se, escolhe lá sua categoria e vem apoiar o Detetive do Sofá, assim como a Juliana, certo? E todas essas pessoas. Que o crédito rola. Tem bastante gente hoje em dia. Que bom. Ficam muitas perguntas pra gente pensar a respeito. A vida do Zack estava realmente em perigo? Ele era suicida? Ele realmente estava usando heroína? O que aconteceu naquela noite? Se o Zack pulou porque achou que ele poderia nadar e escapar do Dave Sharma, qual teria sido o plano dele depois disso? Se fingir de morto? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, ou deixe seu comentário aqui no YouTube, aqui no Spotify, e me diz o que você achou desse caso e desse episódio em geral. E é isso aí, né? É isso aí, né? A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.